E o governo federal prevê o uso de geradores de energia para a realização da prova do Enem em São Paulo. Isso porque o estado ainda sofre com resquícios do temporal de sexta-feira, que deixou milhões de moradores sem luz. A reportagem é do Daniel Lian. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, garantiu que haverá fornecimento de energia elétrica nos locais de realização do Enem em São Paulo. A declaração foi feita a partir do trabalho de coordenação junto às distribuidoras de energia após as fortes chuvas que afetaram o estado. As provas estão marcadas para este domingo. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, nos locais onde a rede de energia elétrica não for restabelecida por meio do sistema de distribuição, as concessionárias deverão alocar geradores para garantir o atendimento do local de prova sem comprometimento no direito dos estudantes de participar do Enem. O ministro também determinou a abertura de uma sala de situação para o acompanhamento do fornecimento de energia elétrica no estado de São Paulo. Durante todo esse sábado, o Ministério e a ANEEL vêm trabalhando junto com as concessionárias de distribuição elétrica do estado, buscando identificar as situações de falta de fornecimento em decorrência dos temporais. Todas as áreas afetadas foram identificadas e, neste momento, a pasta atua fortemente junto às distribuidoras para regularizar o fornecimento de energia com maior brevidade possível. Cerca de 90% do serviço de distribuição de energia em São Paulo já funciona normalmente. Bom, e um dos momentos mais importantes para quem vai prestar o Enem é esse, amanhã antes da prova. E para falar sobre os últimos preparativos, o que ajuda e o que atrapalha, a gente recebe a coordenadora do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, Daniela Coccaro. Tudo bem, Daniela? Muito obrigada pela participação aqui no Jornal da Manhã de hoje. Oi, gente, bom dia, Vitor, bom dia, Paula. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco dessa prova tão importante para a finalização do ensino básico no Brasil. Com certeza, Daniela. Você que fica ali na participação, né, dentre esses meninos, essas meninas, essa galerinha do terceiro ano do ensino médio, queria que você contasse para a gente como que estava essa expectativa deles nesta última sexta-feira, como que estava a ansiedade deles, como que eles estavam se comportando. Foi um dia de aulas mais tranquilas, mais sossegadas, um dia de mais bate-papo, mais conversa. E aí tem outro fator aí que a gente está falando no Jornal da Manhã de hoje, né, Daniela? Aquela forte chuva na sexta-feira também. Isso deve ter deixado esses alunos mais ansiosos ainda, né? Alguns sem energia, como que vão fazer a prova, como que isso vai atrapalhar? Conta pra gente um pouco dessa experiência. Bom, então acho que a gente tem algumas coisas aqui importantes para a gente falar. Lidar com a ansiedade às vésperas de prova sempre é um problema, né? E claro, quanto mais o aluno se prepara ao longo da sua educação básica, quando a gente pensa em Enem, principalmente nos 3 anos do ensino médio, e claro, com um foco maior na terceira série do ensino médio, lidar com situações como essa que a gente vive agora, né, de uma chuva torrencial que coloca a cidade numa situação, numa condição e numa situação muito, muito delicada, é uma prova de resiliência também para esse jovem que tem que lidar com mais essa dúvida. Então agora, não adianta, isso não tem como prever, é manter a calma. Vai ter energia na minha escola, onde eu fui designado? Vá com calma, saia mais cedo de casa. Hoje, né, a esse momento, todos já devem ter acordado, tomado um banho, devem estar se arrumando, saiam de casa com um tempo extra, né, contando aí com imprevistos, cheguem no local com calma, sabendo que se não tiver energia, se tiver qualquer outro problema em função do deslocamento, enfim, o INEP já se pronunciou dizendo que tem uma nova data proposta, enfim. Então aí é seguir o passo a passo que vem depois. Não adianta sofrer agora por antecedência. Agora, Daniela, até para quem não está tão familiarizado com o Enem, quem não faz parte desse grupo dos candidatos que vão ter essa maratona pela frente hoje e domingo que vem, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância do Enem. Para que ele serve? Ele dá acesso a quais universidades? Como é que é aplicado o resultado do Enem, Daniela? Perfeito, Vitor. Acho que a gente tem
pensando, né, nessa sua questão, quem não está muito familiarizado com o Enem, acho que a gente, se você quiser, a gente passa aqui por 2 pontos. Por favor. Esse que você trouxe, por que eu faço essa prova, né, qual a importância dela para o jovem aqui no Brasil, e depois um pouco, se vocês quiserem, sobre as características e dicas assim, para esse dia de prova. Então, o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, é a única prova de larga escala de ensino médio que a gente tem no Brasil. Então, o Enem é uma prova organizada por competências e ele divide o conhecimento em 5 áreas: linguagens, redação, ciências humanas, ciências da natureza e matemática. É uma prova dividida em 2 dias, hoje, em 2 domingos, na verdade. Hoje, os alunos têm 45 questões de linguagens, e a gente está falando da literatura, a gente está falando de gramática, a gente está falando de educação física, artes. 45 questões, mais uma redação, e ainda 45 questões de ciências humanas, e a gente está falando da história, da geografia, da sociologia e da filosofia. No outro domingo, ele tem o segundo caderno, 45 questões só de matemática e 45 questões divididas entre química, física e biologia. Então, a nota do Enem, o aluno que presta o Enem, e por isso que eu contei um pouco dessa estrutura, ele recebe a nota individualmente, de cada uma das áreas do conhecimento do Enem. E ele tem uma média, né? Com essas notas, e aí vai variar de universidade para universidade, esse aluno pode concorrer pelo SISU a vagas em universidades federais, aqui dentro do país todo. Ele pode concorrer a vagas em universidades estaduais, e aí depende do edital de cada universidade estadual, e ele também consegue vaga em várias universidades particulares aqui do Brasil. Desculpa. Além disso, nos últimos anos, o Enem vem ganhando força e muitas faculdades no exterior, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, começam ou a abrir vagas pelo Enem ou a considerar o Enem dentro dos seus critérios de avaliação, né, para ingresso nas suas instituições. Agora, tem uma coisa que eu gosto muito de dizer para os meus alunos. Como o Enem é a única prova de larga escala, ele coloca você diante da realidade do seu país. Isso é muita coisa. Então, ele é um dado para você colocar no seu portfólio pessoal, no seu currículo mesmo. Então, imagine o seguinte: se a média do seu país gira em torno dos 500, 580 pontos, e você é um aluno 720, 840 no Enem, você está muito acima da média do seu país. Então, isso diz muito sobre o seu potencial como estudante. Isso pode te levar futuramente a abrir algumas portas, mesmo que não seja na graduação. Então, não deixe de fazer essa prova, e essa prova com muita atenção. Com certeza, Daniela. Com certeza. A pergunta agora é do nosso comentarista Nelson Kobayashi. Kobayashi, a sua pergunta. Daniela, tudo bem? Olá, bom dia. Tudo é bem, um prazer falar contigo. Acho que é importante você esclarecer também para nossa audiência que hoje o Enem ele não serve mais para dar aquele certificado do ensino médio, né, de jovens e adultos, que por um período serviu também, né? Isso mudou recentemente? Isso. E como você avalia essa mudança? Você acha que o Enem deveria manter essa política de ajudar essas pessoas? Ou você acha que tem que ter mesmo uma prova específica só para isso? Sua opinião sobre isso, por favor. Eu acho que a gente precisa olhar sempre para isso honestamente, Kobayashi, acho que isso é um pouco deixado de lado ultimamente. Nos últimos anos ele vem sendo pouco, a gente fala pouco sobre isso. Acho muito importante trazer esse tema novamente para o debate, né? Então, o Enem cumpriu esse papel durante alguns anos, há cerca de 4, 5 anos, se eu não me engano, precisaria confirmar essa data, me desculpa, ele deixou de ter também esse viés de formação do jovem adulto, que não conseguiu terminar a educação básica no seu tempo. Acho que ônus e bônus.
né? A gente pode pensar numa prova mais específica com esse caráter formativo, ou com esse caráter de realmente de documentar a finalização da educação básica. O Enem, por um lado, ele não tem essa premissa, não está entre os seus primeiros objetivos. Então, faz sentido que essa pauta seja revista, e aí sim, então, aí se ele vai servir como um diploma, né, com algumas aspas aí, ele precisa ter também essa caracterização, que desde do seu início, há cerca de 20 anos, um pouco mais, não era o seu primeiro objetivo. Mas acho que vale trazer isso para o debate novamente nos próximos anos. Com certeza. Daniela, vamos falar um pouquinho de redação. Estava até conversando antes da nossa entrevista aqui com o nosso editor do Jornal da Manhã de hoje, o Nilson, e a gente conversava o seguinte: antigamente as redações elas eram um pouco mais previsíveis, né? O tema da tão temida redação do Enem. Hoje os temas são mais aleatórios, né? Pega todo mundo de surpresa. Ainda continua sendo a maior ansiedade do aluno que vai prestar o Enem a parte da redação? Na verdade, assim, a gente tem que falar da redação do Enem com muito cuidado, porque, veja, lembra que eu falei que são 5 áreas do conhecimento? Então, enquanto você vai precisar responder 45 questões entre história, geografia, filosofia e sociologia para ter uma nota em ciências humanas, um texto vale 20%, que é a mesma coisa que aquelas 45 questões. Então, ir bem na redação no Enem faz com que a sua média ela cresça muito. Então, é muito importante que o estudante que hoje vai prestar o Enem fique muito atento. Então, a redação do Enem, ela passa por 5 competências, né? Então, tem que tomar muito cuidado com os erros gramaticais, muito cuidado, não pode fugir do tema da redação de forma nenhuma, então fique atento a isso. O Enem pede uma proposta de intervenção, então isso precisa ser feito, e deve ter todo um cuidado com a organização, que é uma das competências, a organização do texto, e com o desenvolvimento. O Enem, inclusive, ele vai valorizar um repertório pessoal referenciado, então que você traga ali referências para o seu texto. E a gente precisa lembrar que a gente está falando num texto argumentativo dissertativo. Quando você fala, Paula, o tema da redação, ele ainda de verdade, assim, ficar tentando adivinhar o tema da redação, acho que é o menos importante. Acho que o mais importante é que todos os estudantes entendam a estrutura desse texto, né, as competências por quais eles vão ser avaliados. E, assim, tem algumas questões do Enem que elas são postas. Normalmente, o Enem vai se preocupar com... Primeiro, é um texto argumentativo dissertativo que vai pedir uma proposta de intervenção. Então, ele vai trazer um problema. Esse problema, normalmente, é um problema social. E esse problema social, ele normalmente, como é um exame nacional, ele está ligado a um problema, a uma situação mais sensível no Brasil. Então, e claro, o Brasil não é diferente do mundo, então muitas vezes esse tema também repercute mundialmente. Mas o mais importante, precise bem nessa redação, né? Não, se você treinou, e a gente fala muito isso, chegar preparado para esse momento, sim, significa também o quanto você se apropriou das temáticas, quanto você ampliou seu repertório e quanto você exercitou a fabricação desse texto, né? Então, desse tipo de texto. Então, gente, se eu puder dar uma dica, a dica é: não comecem de cara fazendo a redação. Peguem a prova, quando vocês hoje abrirem o primeiro caderno, leiam. A primeira coisa que você vai ler é o tema da redação. Leia o tema da redação. Depois que você lê o tema da redação, você vai ler toda a prova do Enem.
A gente pode, se a gente tiver tempo, Paula e Vitor, falar um pouco sobre essa estratégia. Isso é super importante. Leiam toda a prova do Enem. Dica boa, lendo a prova, lendo a prova, você vai ganhar um pouco mais de repertório, talvez alguns bons argumentos. Quando você for fazer a leitura da prova do Enem, lembre-se, a prova do Enem precisa ser lida inteirinha. Não saia chutando. Você vai, nem que você perca para isso 15 minutos, 20 minutos de prova, você vai ler a prova inteira. Ao lado de cada questão, você vai colocar um código. Pode ser F para questão fácil, M para questão média e D para questões que você julgar questões difíceis. Li a proposta, li toda a prova, fazendo essa marcação. Agora eu vou voltar para a prova e vou fazer todas as questões que eu marquei com a letra F. Todas as questões que são fáceis para mim. Terminadas fáceis, agora você pode fazer a redação. Você já leu a prova, já pensou um pouco, já ganhou ali alguns argumentos, agora é a hora de fazer sua redação. No máximo 1 hora para redação. Lembre-se que o Enem é uma prova de resistência. Então, não desistam nas primeiras 2 horas. Hoje, no primeiro dia, são muitos textos e você tem que ler. As questões do Enem, elas têm um enunciado normalmente extenso e as alternativas também. Então, hoje é uma prova que vai exigir de você muita atenção. Então, faça as questões fáceis, pare, faça a redação. Terminou a redação, é hora de voltar para a prova. Questões médias, faça todas as questões que você marcou com a letra M. Pronto, agora é hora de cuidar do gabarito. Passe tudo isso para o gabarito, para o quadro de respostas. Então, passe para o quadro de respostas, deixe tudo pronto. Por último, você vai mexer nas difíceis, tá bom? Essa dica, ela é muito importante porque a prova do Enem é uma prova que tem uma correção e, portanto, uma elaboração diferente de uma questão típica, de uma prova típica de múltipla escolha, onde acertou o ponto ou errou o ponto. O método de correção do Enem se chama teoria de resposta ao item e ele vai trabalhar com o que a gente chama de coerência pedagógica. Então, um aluno ele vai ter a sua nota, ela depende dessa coerência. Se eu sou capaz de acertar uma questão difícil, eu tenho que ser capaz de acertar uma fácil. Então, nesse início da prova, as questões fáceis valem para você muito mais que uma questão difícil. Então, trabalhe nas fáceis, depois nas médias, por último nas difíceis para você. Então, essa é uma estratégia que faz toda a diferença numa prova como a prova do Enem. Com certeza, dicas muito importantes, muito valiosas para os estudantes, para os alunos que estão nos assistindo aqui no Jornal da Manhã de hoje, que já vão fazer essa prova do Enem tão importante, né? E que eles consigam atingir uma nota muito boa e que essas dicas valiosas que a senhora deu aqui, eles utilizem na hora da prova e com toda certeza, sem a ansiedade dessa tão temida redação, com toda certeza vai ser um dia importante para todos eles. Nós conversamos com a coordenadora do ensino médio da Escola Lourenço Castanho, Daniela Coccaro. Daniela, muito obrigada pela participação aqui hoje. Imagina, gente, sou eu que agradeço. Para todos que vão prestar o Enem, uma excelente prova. Tá Até bom? Mais. Um abraço. Abraço. Um abraço. Obrigado, Daniela.